Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Você sabe que desenho é esse? Conhece? Já viu em algum lugar? Bem, caso você tenha dito que é um chapéu ou coisa parecida, está precisando ler O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, um clássico da literatura francesa e mundial destinado a crianças de todas as idades. Vamos olhar hoje com mais atenção para esse livro que encanta o mundo desde 1943. E, ao final do vídeo, eu mostro lá que imagem era aquela, tá certo? Mas antes da gente ir para o livro, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube com uma voz importante para falar sobre literatura, falar sobre arte, falar sobre educação. Tranquilo? Pessoal, a gente tem aqui uma história em que um narrador, que é um aviador, ele tem um problema lá no seu avião, uma pane, e ele para no meio do deserto. Não tem nada em volta, não tem nenhuma população, o sol é escaldante, a água que ele tem é pouca, o motor do avião quebrou e ele precisa consertar. Por quê? Senão o pior pode acontecer. Ele está numa situação desesperadora até que chega um pequeno ser, um menino, um jovem, com roupas reais, que ele chama de Pequeno Príncipe, e pede a esse aviador: por favor, desenhe-me um cordeiro. É uma cena estranha. Deixa eu mostrar para vocês e deixa eu ler para vocês o trechinho em que isso acontece. Aqui na página 23. Temos aqui o Pequeno Príncipe. Fiquei a olhar para aquela súbita aparição com os olhos quase a saltar de espanto. Lembrem-se de que eu caíra no deserto a 1000 léguas de qualquer região povoada. E, no entanto, o meu homenzinho não parecia andar vagando pelas areias, nem tampouco parecia a ponto de desmaiar de cansaço, ou de sede, ou de fome, ou mesmo de medo. Nada nele dava a impressão de uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 léguas de qualquer habitação humana. Quando finalmente fui capaz de falar, eu lhe disse: mas o que está fazendo aqui? E, por toda a resposta, ele repetiu pausadamente, como se tratasse de um assunto de máxima gravidade: faça o favor, desenhe-me um cordeirinho. É uma cena inusitada, obviamente, né? No meio lá do nada, com coisa nenhuma, o aviador, naquela tensão, naquele medo que pode acontecer algo de pior, vem o Pequeno Príncipe e pede para que ele desenhe um cordeiro. E essa é uma das formas do livro nos chacoalhar para aquilo que realmente importa, certo? Vamos olhar com bastante atenção para esse livro. A gente vai acompanhando a convivência entre o aviador e esse Pequeno Príncipe ao longo da história. Nem sempre essa convivência ela é tranquila, ela às vezes tem alguns pontos de tensão, e a gente vai aprendendo junto, sempre tendo alguma lição de vida, sempre um ensinamento, sempre no sentido de olhar para as coisas que realmente importam. Deixa eu ler aqui, inclusive, uma reflexão, uma das reflexões que o livro traz para a gente e que o livro está recheado delas. Aqui fala de quando a gente conhece uma pessoa nova. Quando você lhes diz que arranjou um novo amiguinho, eles nunca fazem perguntas sobre coisas essenciais. Ninguém indaga como é a voz dele, quais são os brinquedos de que ele mais gosta. Ele não coleciona borboletas? Em vez disso, perguntam: que idade tem ele? Quantos irmãos tem? Quanto pesa? Qual é a fortuna do pai? Somente por tais algarismos é que podem ficar sabendo alguma coisa a respeito dele. E isso, claro, né, é para mostrar que muitas vezes a gente está muito ligado não ao ser, mas ao ter. Como que a pessoa é, nem sempre a gente olha, mas o que ela tem e o que ela representa para a sociedade e tudo mais. E
a gente, ao longo desse livro, que é pequeno, ele é curto, mas ao longo desse livro, que parece ser tão pequeno pelo número de páginas, a gente vai tendo ensinamentos e mais ensinamentos sobre a vida. É um livro realmente que a leitura é fundamental. Bem, o Pequeno Príncipe, ele vive, né, em um pequeno planeta que ele tem uma vida muito monótona e repetitiva. Tem ali 3 vulcões que ele limpa ali diariamente e ele vai cuidando para que as sementes de baobá, da planta, da árvore gigantesca baobá, não se desenvolva para não destruir o seu pequeno planeta. E é isso que ele faz. Quando ele termina, ele coloca a sua cadeira em várias posições para poder ver ou o nascer do sol ou o pôr do sol, porque ele gosta muito. Então, como o planeta é muito pequeno, ele vai arrastando a cadeira ou para trás ou para frente para ver o sol de diferentes perspectivas. Essa é a vida do Pequeno Príncipe. Até que surge uma pequena flor. Essa flor é muito essencial na história e é um novo ser vivo que o Pequeno Príncipe precisa cuidar e que tem as suas vontades e tem as suas diferenças e tem as suas manias. O Pequeno Príncipe, ela tem algumas divergências em alguns momentos. Deixa eu mostrar aqui o pequeno planeta do Pequeno Príncipe. Aqui. Tá lá sozinho antes de chegar a flor. E quando chega a flor, ele tem algumas tensões, ele começa a questionar sobre a própria vida e ele sente a necessidade de viajar e conhecer outros planetas. Então a gente tem aqui ele passando por vários e vários e vários planetas, sempre conhecendo uma pessoa solitária naquele planeta que tem alguma mania, alguma estranheza e sempre a gente vai tendo um novo aprendizado sobre a vida, uma nova reflexão. Quero mostrar um aqui que é o rei. Ele chega em um planeta que só tem um habitante, que é o rei daquele lugar, e o rei que fica sempre no seu trono querendo governar os demais, só que não tem mais ninguém para governar. Deixa eu pegar aqui na página 54 e temos aqui o rei sentado em seu trono, mandando em todos, só que todos é ele mesmo, porque não tem mais ninguém. Chega o Pequeno Príncipe, eles dialogam, então o rei decreta que ele se torne o seu ministro da justiça. E o Pequeno Príncipe falando, mas não tem ninguém para eu julgar. Então nós temos ali um dos ensinamentos que o livro traz. Então, o rei diz, então tu te julgarás a ti mesmo, respondeu o rei. É a mais difícil de todas as coisas. É muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar aos outros. Se conseguires julgar com retidão a ti próprio, és então um homem de real sabedoria. E aí a gente vai refletir, claro, a gente vai pensar na nossa própria vida, o julgamento que nós fazemos a nós mesmos, ou se a gente se preocupa só em julgar o outro. Mesmo uma pessoa aparentemente estranha ali, né? Um rei que quer mandar em todos, sendo que não tem mais ninguém, mesmo através dele, a gente tem um ensinamento. Então ele vai passando por vários e vários planetas, cada um com uma particularidade, você vai entendendo, questionando e aprendendo com aquela viagem. E o Pequeno Príncipe vai aprendendo, a gente vai aprendendo junto com ele, até que ele chega na Terra. E ele vê que aqui é um planeta diferente de todos os outros que ele já havia conhecido. Aqui ele conhece vários seres antes de conhecer o narrador, que é o aviador. E eu quero destacar aqui a raposa, com quem ele tem um diálogo muito interessante. E a raposa diz basicamente o seguinte: eu, raposa, se você me visse de longe, seria mais uma raposa como outra qualquer. Mas se você me cativar, se você se aproximar de mim, estabelecer uma amizade, eu vou ser uma raposa única no mundo. E aí a gente tem um aprendizado sobre a questão da amizade. Com isso, o Pequeno Príncipe lembra da flor dele, com quem ele teve conflitos, mas ele sempre está pensando nela. E aí ele se percebe que não é uma flor qualquer, mas é uma flor que cativou ele. E provavelmente que ele cativou ela também. Deixa eu ver aqui a página da raposa para mostrar para vocês.
Tá. Tá aqui a raposa no cantinho, orelhuda, floresta. Então ela diz o seguinte: só compreendemos as coisas que domesticamos. Ele usa domesticar no sentido de cativar, né? Essa tradução usa essa palavra. Só compreendemos as coisas que domesticamos, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo para compreender coisa alguma. Compramos tudo pronto nas lojas, mas não há lojas onde se possa comprar amizade. E assim, os homens não têm mais amigos. Se quiseres um amigo, domestica-me. E aí você tem, né, a reflexão sobre a amizade, sobre o poder da amizade, a importância disso, das relações entre as pessoas. Parece que até eu falei bastante sobre o livro, mas olha, eu lhe garanto, eu falei pouco. O conteúdo dele é muito mais complexo, muito mais denso, é uma escrita muito gostosa, muito agradável de ler. Todas as idades podem ler esse livro. Vale muito a pena os familiares lerem junto com seus filhos esse livro para que possam trocar experiências e conhecimentos e aprendizado e até discordar se achar importante, porque é um livro que a leitura ela não é passiva, a gente tem que, né, dialogar com ela. Esse narrador aqui não tem como não identificar como o próprio autor do livro. Por quê? Porque o autor do livro também foi aviador e escreveu outras obras que tratam sobre aviação, é um autor muito importante, então é sim uma relação, parece, né, de diálogo do próprio narrador consigo mesmo e com o mundo, mostrando que é importante para ele. Também não tem como não relacionar com o horror da guerra. Sim, o Exupéry, o autor aqui, ele viu de perto a Primeira Guerra Mundial, um autor francês, como eu falei, e ele participou da Segunda Guerra Mundial. Frente a um mundo que se destruía, você escrever um livro em que chama atenção para as coisas simples do dia a dia, que é isso que é importante, é a amizade, é o conhecer a si mesmo, é o ver as qualidades do outro. Um mundo que se destrói, você escrever um livro mostrando, olha, o importante é invisível aos olhos. É fundamental, é uma resposta aos horrores da guerra. E mais uma coisa que vem na ideia do horror da guerra, faz parte e torna esse livro ainda mais incrível, é que, como eu falei, o livro é de 1943 e o último voo do Exupéry foi em 1944. Ele saiu para fazer uma expedição de reconhecimento diário. Ele servia ao governo francês que estava participando da Segunda Guerra Mundial e o Exupéry foi abatido. Seu avião foi abatido em voo por um alemão. Temos um final trágico para um autor que foi fundamental e é fundamental para a construção do imaginário coletivo da arte, da literatura e das emoções humanas, certo? Um livro que vale muito a pena a gente ler. Esse mesmo livro eu peguei na biblioteca da escola em que eu trabalho, é um livro que você encontra nas bibliotecas por aí. Ah, não tenho dinheiro para comprar, mas consegue pegar em bibliotecas. Façam isso. Para finalizar, vamos ver que imagem era aquela, né? Que parece ser um chapéu, mas claro, você pode olhar com outros olhos e saber que é, na verdade, uma jiboia com um elefante que acabou de comer e está lá descansando, fazendo a sua digestão. É uma história que encantou muito o narrador da história e que ele decidiu colocar em desenho e compartilhar com a gente. Vale lembrar que todos os desenhos aqui desse livro são do próprio autor, que também gostava de desenhar, gostava de escrever, desenhar e pilotar os aviões. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu pretendo fazer um vídeo ainda lendo o primeiro capítulo desse livro, mas isso vai ficar para a próxima. Por hoje é isso. Abraço grande. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você já leu esse livro e o que achou dele e se ele foi importante para você.
tá certo? Abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.